Vamos à análise a dois aspectos, começando por você aí em Brasília, Thaís Arbex, a serem considerados. Um deles é do ponto de vista técnico, nós quatro aqui não somos formados nessa área, a gente ouve as pessoas que a gente sabe que tem o que dizer, dificilmente nós poderíamos aqui pronunciar um veredito, embora pareça que do ponto de vista técnico é uma medida justificável. A questão é política, Thaís. O presidente consegue se livrar da pandemia? William, boa noite. A questão é política e eu entendo que a partir dessa decisão, na verdade, o presidente Jair Bolsonaro, o governo Jair Bolsonaro, pode criar uma brecha para que novos questionamentos em relação à gestão da pandemia reapareçam, ou questionamentos em relação à pandemia, à gestão da pandemia pelo governo federal reapareçam, porque durante todo esse período da pandemia, a gente ouviu muitos gestores estaduais, municipais, e um dos aspectos que eles sempre apontavam, William, era em relação ao pós-Covid. O Wellington Dias, ex-governador do Piauí e que coordenava o Fórum dos Governadores para essa temática da saúde, dizia que estávamos vivendo um período de guerra e que teríamos o pós-guerra. Afinal de contas, a Covid travou no Sistema Único de Saúde uma série de doenças que ficaram ali represadas. O que fazer agora? Será que determinar o fim do estado de emergência não vai escancarar o problema do SUS? Como lidar com esse pós-Covid? Thaís, deixa eu ver, porque você está levantando uma linha interessante de raciocínio. No fundo, é o seguinte, Caio, se ele tivesse deixado quieto, estava melhor. Bom, boa noite, William, boa noite a todos. O que ela está dizendo, ele abriu uma porta, está tudo quieto, Sim. O pessoal já está achando, bom, acabou esse negócio aí, vamos falar de outra coisa. Sim. Aí ele bota o tema na mesa? Mas era uma questão justamente para ele virar, para poder ter algo a oferecer para a população de que virei essa página com essa decisão, essa portaria que deve sair na quarta-feira. Eu tenho a percepção de que o Bolsonaro não vai ser o único a ser julgado pelas urnas em relação à pandemia. Tem outros tantos aí que serão julgados por politizar a pandemia, não só o presidente da República. Pega um exemplo clássico, João Dória. João Dória, pai da vacina, tem 2% de intenção de voto. Bolsonaro, que é condenado aí por muita gente pela gestão da pandemia, tem 30% das intenções de voto. Esse é um dado. O pessoal da CPI da pandemia também vai às urnas. Omar Aziz vai às urnas, Randolph, eu acho que não vai. Mas no teu argumento, no fundo, você está dizendo que a pandemia não importa. Porque se tem alguém que ganhou, digamos, grande projeção como pai da vacina, foi o ex-governador de São Paulo, João Dória, candidato com baixíssima performance nas pesquisas, e você Sim. assinala. O presidente que foi alvo ao CPI foi contra Sim. o Bolsonaro. Sim. Pela gestão dele frente à pandemia, está bem nas pesquisas, relativamente ao Dória, claro. Não, mas a rejeição ao Dória, em muito se deve pela acusação até de aliados dele, de gente do partido dele, de gente próxima a ele, de que ele politizou, utilizou muito, se expôs muito durante a pandemia, a despeito de ter tido a decisão de trazer a vacina para a produção. É só uma questão de lógica do argumento, porque se um que politizou se deu bem, por que o outro que se politizou se deu mal? Por que para um funciona bem e para o outro não? Essa é a questão que está de pé. É que não são essas as únicas variáveis da equação. Você tem várias outras questões entrando aí, na economia, na decisão de voto do eleitor. Mas no caso especificamente da pandemia, William, eu vou me permitir até discordar de você agora. Fica à vontade, graças a Deus alguém discorda de mim. Porque você disse que a questão é eminentemente política, mas não deveria. A gente vem falando isso desde o jornal da CNN. Essa é uma questão que deveria ser técnica, tratada de maneira técnica. Quando você conversa com os especialistas, é claro, tem gente que diverge, acha que devia ter mais vacinação, que devia ter terceira dose, mas a medida de hoje é uma medida que está em linha com os indicadores que nós temos hoje. E aí não devemos tomá-la porque é uma medida eleitoral que vá ou não vá favorecer Bolsonaro. As pessoas precisam de um norte para tocar a sua vida, para tocar o seu dia a dia, para decidir se vão mandar ou não vão mandar uma criança para a escola. A questão era outra. A questão não é se a medida tecnicamente era justificável ou não. Eu disse, nenhum de nós é capaz de desempatar isso, não vamos aqui enganar o público.
A questão era quanto que o Bolsonaro perde ou ganha colocando de novo a questão da pandemia na mesa. Ela está na mesa. Se é tecnicamente justificável, você está trazendo elementos dizendo sim, é plenamente justificável, deveria ter sido feito o que foi feito, que é, vamos lembrar aqui, para quem nos acompanha o que foi feito, uma portaria desfazendo medidas que, segundo um dos nossos invitados, nem sequer chegaram a ser adotadas. Mas do ponto de vista político, acho que a questão continua de pé, Thaís. Assim, eu sigo no que eu trouxe no início, William. Porque amanhã a gente vai ver provavelmente essa reação dos secretários estaduais e municipais. Já veio hoje. Muito provavelmente em relação ao prazo, porque o governo indica que esse estado de emergência vai ser encerrado em 30 dias. E o prazo é considerado curto por esses gestores municipais e estaduais. E aí, como fica na ponta? Entendo que, mesmo que seja uma questão política, muito provavelmente os municípios serão os mais afetados em relação a essa medida. Serão eles que vão sentir os impactos reais dessa medida. Porque, a partir do fim do estado de emergência, serão eles que terão que fazer um malabarismo burocrático para conseguir contratar funcionários, para conseguir comprar medicamentos. Daí a resistência deles, claro, entendi. Exato, é isso. O teu argumento está super claro para mim. Pode ser que nos grandes centros também, a gente Raquel? tem... Eu acho que muda pouco na prática, William. Assim, o que eu conversei com os gestores, tem umas mudanças que precisam ser feitas, você não faz ou não faz licitação. A polêmica sobre a Coronavac, porque agora você não pode mais usar vacinas em medida emergencial. Eu acho que na prática, para o gestor público, na ponta, muda pouco. E aí, voltando ao que você estava falando da questão da pandemia e da influência na eleição, quando você olha as diferentes pesquisas, eu estava conversando mais cedo com o Lavareda, do IPESP, sobre isso, a gente vê o eleitor que foi se descolando de Jair Bolsonaro, não encontrou uma opção na terceira via e agora está retornando para ele. E ele descolou por quê? Por conta da gestão equivocada na pandemia. Agora, é impossível isso não voltar à porta de Bolsonaro nas eleições. Tem estimativas que mostram que 75% dos brasileiros perderam alguém nessa catástrofe. E as frases de Bolsonaro mal colocadas fora do lugar, ou até mesmo insensíveis, elas estão aí aos montes, gravadas. Porque você está fazendo uma pergunta gravíssima aos dois analistas de política. Você está perguntando a eles o seguinte: Bolsonaro escapa da cobrança do passado, como dizia o nosso entrevistado na reportagem da Adriana De Luca, o Cláudio Couto? Os adversários vão explorar isso bastante, certamente. Mas ele escapa? Ele vai ter algum tipo de dano, muito provavelmente ele vai ter. Mas a gente não consegue, tanto que a gente não consegue cravar quem que vai ganhar essa eleição. Ele pode ganhar a eleição, mesmo tendo no saldo do seu governo, por ele ser o principal ocupante, 637, né, até agora, 1.000 mortos. Ele pode ganhar a eleição mesmo com a pandemia, isso, né? Porque muito provavelmente também boa parte do eleitorado não tem a leitura que boa parte, seja de analistas, seja de imprensa, seja de analistas, seja de gestores, seja do Wellington, do Fórum de Governadores, não tem a mesma leitura de que toda a culpa da pandemia e a tragédia da nossa pandemia se deve única e exclusivamente ao Palácio do Planalto. Mas muita gente perdeu alguém, Caio. Isso é uma marca indelével. A Thaís, coitada, ela está lá em Brasília. Dá a impressão que ela está vendo a gente aqui pertinho, porque esse telão é maravilhoso, lindo, adoro. Thaís, eu te interrompi ali um pouquinho antes, porque me pareceu que a conversa estava indo para um ponto nevrálgico. E o ponto é esse, Thaís. Eu queria ver a sua avaliação, com a experiência que você tem de cobertura aí em Brasília. O Bolsonaro escapa? William, o grande desafio dos aliados do presidente Jair Bolsonaro é tentar fazer com que ele assuma o papel que hoje o ex-governador de São Paulo adotou para ele, que é o de pai da vacina. Isso já foi dito diversas vezes por aliados nos bastidores. Temos uma dificuldade imensa de fazer o presidente Jair Bolsonaro assumir esse papel. Afinal de contas, mesmo não se vacinando, estou aqui repetindo
a frase de aliados, tá? Mesmo não se vacinando, o presidente Jair Bolsonaro comprou as vacinas, colocou a vacina à disposição dos brasileiros. Isso é um grande desafio, porque o presidente Jair Bolsonaro não acredita na vacina. Afinal, ele ainda não se vacinou. Isso é uma trava para ele. E aí, só para voltar um pouco, discordo da Raquel, acho que na prática muda sim, principalmente nas pequenas cidades. Nas grandes cidades a gente vê uma vacinação avançada, mas a gente vive num país extremamente desigual. Há cidades em que a população não está completamente vacinada. A vacinação infantil ainda não avançou de maneira desejável. Então, pode ser que nos pequenos municípios, nos mais pobres, essa medida faça sim diferença. Não estou cravando porque não tenho como cravar, mas acredito que mexer nisso agora pode criar um ambiente político ainda pior para o presidente em relação à gestão da pandemia. Posso deixar por aqui ou está tão na garganta que você vai responder? Eu preciso falar só um ponto. As pessoas não são ingênuas, tão ingênuas quanto os políticos acreditam. Por que o João Dória não capitaliza a vacina? Porque as pessoas perceberam que, aparentemente, ele estava fazendo aquilo mais em benefício próprio do que em benefício da população. E ninguém vai conseguir transformar Jair Bolsonaro no pai da vacina, a despeito do SUS ter comprado essas Raquel, vacinas. você está sendo bastante esperta. Você está pegando um tema um pouquinho de lado, trouxe para o geral e bateu na tua tecla de novo. Perfeito. Boa debatedora.